Dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Renata Giovelli e hoje eu tô aqui para mais uma live com vocês, né? Pra gente conversar de assuntos como o mundo digital pode ajudar a atrair mais clientes, aumentar as nossas rendas com a terapia. Bom, olha só, eu sou estrategista digital da LR4, da minha agência, e eu sou também terapeuta facilitadora de barras de Axis. Bom, hoje o nosso tema é sobre conteúdos que atraem clientes para sua terapia. Como que eu uso os conteúdos das minhas postagens para trazer mais clientes para minha terapia? Bom, os clientes, eles podem sim vir através dos seus conteúdos. Pode parecer esquisito, né? Mas os conteúdos são a base desse relacionamento, são a base do que ele vai ter de informação para conhecer melhor você e o que você faz, tá? Então, por isso, o conteúdo tem sim essa função de atrair os clientes, tá? Por quê? Por que eles vêm pelos conteúdos? Porque eles reconhecem a sua autoridade, eles aprendem com você, através do seu conteúdo, algo que os ajuda de verdade, que ajuda verdadeiramente para ele através dos seus conteúdos, né? Eles veem através das redes e do que você posta que outras pessoas, assim como eles, também conseguem ter resultados quando são atendidos por você, né? Então, os clientes eles veem quando vêm para a sua terapia, eles se sentem atraídos por você e pelo seu trabalho quando eles sentem ali e recebem um conteúdo desse tipo, tá? E como é que eu mostro isso através das redes sociais? Como é que eu mostro que eu tenho autoridade no assunto? Como é que eu mostro que ele pode aprender coisas interessantes e úteis para ele comigo, né? Ou até mesmo como eu mostro que outras pessoas também já se beneficiaram do meu trabalho. Eu mostro isso através da produção de conteúdo de valor. E o que é um conteúdo de valor? Um conteúdo de valor é aquilo que traz valor para o cliente. É aquilo que traz valor para ele, que ele aprende algo que realmente está ajudando ele a sair de uma situação, ou a se sentir melhor, ou a entender como funciona algo. Qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo que dê a ele a sensação de que ele avançou um pouco nesse assunto, é um conteúdo de valor. Então ele se sente conectado com você quando ele vê o seu jeito de falar, mas ele se sente bem confiante com o que você sabe através dos conteúdos mais profundos, né? Que são esses conteúdos que a gente chama de conteúdo de valor. O que mais que eu tenho que ter nesse conteúdo para que ele atraia clientes? Tem que ser um conteúdo autêntico, com o seu jeitinho, com o seu jeito de falar, com a sua forma, com aquilo que você faz de verdade, né? Aquele conteúdo genuíno seu mesmo, certo? E é autêntico, com todo o seu jeito, com todo. Ai, mas eu vou começar a fazer live, ou então eu vou fazer um stories e um reels e eu fico desconfortável, não sei se eu gravo assim, assado, grave do seu jeito, como você é, porque é essa pessoa que você é que vai atrair e conectar com os clientes, tá? Então esse conteúdo, além dele ser de valor, ele tem que ser um conteúdo genuíno, ele tem que ser um conteúdo autêntico, né? Isso significa, quando eu falo de autêntico, que a gente não precisa ficar copiando ideias dos outros para fazer igual, porque o do fulano deu certo, né? A gente pode sim usar as redes para se inspirar, olhar formatos, dicas, ideias, enfim. Mas a forma que a gente vai colocar isso, ela tem que ser autêntica. Tem que ser nossa, para mostrar quem realmente é, como a gente faz as coisas, né? E principalmente, para trazer principalmente a sua autoridade no assunto, ele tem que ser um conteúdo mais profundo, né? Diquinhas muito rasas, coisas muito papou, são interessantes, elas engajam bem, mas eu preciso trazer de tempos em tempos um conteúdo mais profundo. Algo que explique, por exemplo, benefícios da sua terapia, ou o benefício de usar uma determinada ferramenta, né?
qual o melhor horário para alguma coisa, qual o melhor jeito de fazer tal coisa, essas informações relacionadas aos benefícios, a importância da sua terapia, como ela é aplicada, usada, elas são conteúdos mais profundos e são importantes, tá? Para o cliente sentir que esse conteúdo ele tem valor para ele está ajudando ele e que você, principalmente, sabe do que você está falando, né? E agora, com a Rê, agora eu já entendi, né? Eu preciso que no meu conteúdo eles reconheçam a minha autoridade, que eu mostre como outras pessoas fazem isso, e esse conteúdo tem que ser de valor, genuíno, autêntico, profundo, né? E um conteúdo que ajuda. Mas como que eu coloco isso nas minhas postagens? Na prática, como é que eu faço isso? Vou te trazer alguns exemplos. Um deles, as lives. Tá? Você pode também usar todos os outros formatos, carrossel, stories, reels, tudo bem? Mas vamos pegar um de cada vez. Como é que eu trago tudo isso, por exemplo, para uma live? Vou fazer uma live e quero que essa live me ajude a atrair clientes. Então ela tem que ter conteúdo de valor, ser genuíno, autêntico, esses pontos que a gente já percorreu. Mas em que momento a live fica melhor em relação a esse tipo de conteúdo? Ela fica melhor para ser escolhida como para ser usada na rede social, né? Quando eu quero aprofundar um conteúdo, uma explicação. Então, a minha terapia, por exemplo, eu corro as barras, né? E isso traz uma série de benefícios. Então, eu vou fazer uma live, por exemplo, para explicar, né, os benefícios de correr as barras de Axis. Ou então, como eu consigo reduzir a ansiedade do meu cliente, né? Como eu consigo reduzir a ansiedade das pessoas correndo as barras. Por que correr as barras reduz a ansiedade? Enfim, eu escolho algum tema mais atraente, né? Que ela sinta que está resolvendo algo para ela, que aquilo vai ajudar, e eu aprofundo um pouco mais esse tema, porque a live, como ela tem mais tempo, ela me permite isso. Ela permite que eu dê uma aprofundada, eu tenho mais tempo para falar de um assunto. E se durante essa minha conversa, essa minha explicação, eu tiver alguém online, eu consigo tirar uma dúvida. Percebe? Então eu trago para ela, através da live, um conteúdo de valor e eu trago para ela uma possibilidade de conexão, de esclarecimento. Né? Ela vai se sentir mais bem atendida, mais bem acolhida, vai conhecer um pouco mais do seu jeito, vai conhecer a forma que você se comunica com ela, porque isso também é importante. Tá? Então a live, quando eu quiser trazer um conteúdo mais profundo, a live é um formato bem bacana na rede social. As transmissões ao vivo, de uma forma geral, né? Para quem está no YouTube pode ser uma transmissão, para quem está no Instagram, hoje eu vou trazer alguns exemplos mais do Instagram, que é a rede que a gente mais usa, né? Que eu tenho maior volume de pessoas utilizando. Então, na live, eu posso fazer isso. Eu coloco um tema que atraia ela, né? Ah, então na live, no final, eu vou lá e ofereço a minha sessão, ofereço o meu curso. Eu posso fazer isso, mas eu posso fazer isso de uma forma suave. Não é uma live shop. Tá? É uma live para aumentar a sua autoridade, para gerar conexão. Então você vai falar daquele benefício, você vai falar daquilo, e ao final você pode dizer, né, que a sua agenda está aberta, por exemplo, que ela pode entrar em contato com você através do link da sua bio, ou te mandar um direct, né, se ela tiver interesse em conhecer, ou que você tem um evento no dia tal, né? Mas não faça a sua live pensando nela ser um script de venda, tá? Faça ela para ser realmente útil para o seu cliente. E aí no final você diz que você tem a sua agenda aberta de uma forma assim bem confortável, porque às vezes a gente assiste algumas lives que fica tão na cara que ela fez aquilo só para vender e aquilo não conecta, desconecta. Entendeu? Então, traga um assunto em relação ao benefício, por exemplo, da sua terapia e sim, fale sim, minha agenda vai estar aberta, né? Minha agenda de novembro está aberta ainda, ou então eu não tenho mais horários para esse mês, meu horário agora para o mês que vem já garante, né? O link está na bio, ou se você já tem o meu WhatsApp é só me chamar. Enfim, você coloca a sua forma ali de comunicação e se você tiver sim algum evento relacionado, você fala, minha agenda também está aberta, você encontra mais detalhes em tal lugar, meu próximo evento é tal, né? E nos vemos em breve. E pronto.
tá? Você traz o conteúdo mais profundo através da live. Esse tipo de conteúdo atrai, sim, muitos clientes, tá? Um outro formato muito utilizado nas redes é o carrossel. E como é que eu trago também tudo isso que eu comentei dos conteúdos de valor, formato e tal, para que me atraia clientes através de um carrossel? O carrossel, ele é uma... Você pode trazer nele, por exemplo, uma pequena e real solução de uma dor, por exemplo, do seu cliente, né? Então vai, a ansiedade é uma dor dele, ou então dores físicas mesmo, né? Eu tô sempre com dor de cabeça. Tenho muita dor de cabeça, o cliente tem muita dor de cabeça. E aí você pode usar o carrossel para mostrar para ele uma pequena solução verdadeira para ele amenizar, por exemplo, a dor de cabeça. Ou então para ele entender por que ele pode estar tendo dor de cabeça. Ah, pode ser porque você está passando numa fase emocional assim assado. Ou então pode ser como eu posso minimizar a dor de cabeça quando eu estou em tal situação. E como é que eu coloco isso num carrossel, né? Eu posso trazer, como eu disse, uma pequena solução. Mas como eu coloco isso naqueles slides do carrossel? Primeira capa, você vai colocar a resolução de um problema. Por exemplo, né? Como tal ferramenta faça essa respiração para minimizar os sintomas da dor de cabeça. Um exemplo, tá? E aí no segundo slide você coloca: a dor de cabeça pode ter uma origem assim, 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 assado, né? Terceiro, porque usando a respiração ela tem esse efeito, esse, aquele, né? Então, e aí você vai explicando ali para ele e explica: olha, faça a respiração assim tantas vezes por dia, tá? Você vai sentir os seus sintomas. Então você vai trazer uma pequena solução para ele, uma pequena, mas real solução, uma solução pontual para ele. E às vezes deixar muito claro que aquilo talvez não resolva o problema dele, mas pode amenizar um sintoma. Ou você pode, por exemplo, dizer de benefícios, né? Como eu consigo reduzir a dor de cabeça, eliminar a dor de cabeça fazendo tal coisa. E aí você vai explicando aquilo, né, para ele. Por que que a dor de cabeça acontece com você de tanto em tanto tempo? E você explicar através do carrossel. O carrossel vira como se fosse um mini livro, percebe? De uma dica pontual, prática e verdadeira, real. Tá? Então, o carrossel você pode também usar assim. Quando você faz isso, você mostra autoridade, você resolve um problema dele, ou seja, você está ajudando ele um pouco a ter mais qualidade de vida, a ter bem-estar. Então, ele se sente atraído e grato por você com isso. Isso gera um gatilho também de reciprocidade com você, tá? E aí no final você pode colocar: conheça mais do meu trabalho, das minhas terapias, no meu link na bio, por exemplo, tá? Então você dá ali uma informação e no final você fala para ele: quer conhecer mais? Tá aqui, né? Olha lá mais informações aqui. Então dá sempre também algo para ele fazer depois que ele recebeu um conteúdo de valor, né? Pede algo para ele executar também. Então que pode ser ver a agenda, entrar em contato, né? Para manter essa conexão, já que você não está ali ao vivo, certo? Outro formato muito utilizado e que atrai bastante clientes são os reels, tá? O reels, mesmo curto, eles podem ter conteúdos em formatos de exemplos. Por exemplo, né? Eu posso pegar uma pequena coisa, uma informação bem prática e também colocar a mesma informação que eu coloquei no carrossel, por exemplo, eu posso fazer uma versão dela um pouco mais reduzida e gravar no Reels e trazer uma solução prática mais rápida. Mas tem que ser mais rápida porque o Reels ele me permite até 1 minuto e meio só. Mas não quer dizer que com esse tempo eu não consiga trazer um conteúdo de valor. Um conteúdo que mostre autoridade, um conteúdo que traga uma solução para ele, tá? Um outro jeito de a gente aproveitar bem o Reels e trazer um conteúdo desse, apesar de dar a impressão de que 1 minuto e meio é muito pouco, eu consigo através do Reels trazer uma informação de muito valor para ele com menos de 7 segundos.
E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar o que eu quero em 7 segundos? Nesse caso, eu não vou falar. Eu faço uma chamada no meu Reels com a mesma, por exemplo, do carrossel, a mesma chamada. É um exemplo, né? A gente não vai ficar repetindo as mesmas chamadas numa sequência, mas a gente pode trazer, sim, o mesmo conteúdo em formatos diferentes. E aí, quando eu passar isso para um Reels, por exemplo, eu posso colocar lá na minha imagem de cara, num videozinho curto, né? Só a frase, né? Faça isso para reduzir as suas dores de cabeça. E aí, leia a legenda, te explico na legenda. E na legenda você coloca todo aquele conteúdo que você pode trazer para ele de valor real, aquela coisa prática. E ele vai ler, porque se ele tem aquela dor, ele vai ter interesse em saber como eu resolvo isso. E eu também consigo usar o Rios para isso. Percebe que é um conteúdo prático? Percebe que o mesmo tema pode me atrair cliente em vários formatos na rede social? Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu só vou conseguir cliente se eu fizer tráfego pago, se eu não impulsionar. Né? Claro que o impulsionar tem os seus benefícios, tem seus objetivos, ele tem que ser pensado em cima de um conteúdo que você vai atrair os clientes. Porque também impulsionar, ele só impulsiona, ele é uma mola, ele joga aquele conteúdo lá para frente. O importante é que aquele conteúdo seja para atrair o cliente. Porque se eu impulsionar qualquer coisa, não vai atrair também. Então percebe que é o conteúdo em si, é mostrar a sua autoridade, que é o que atrai cliente. O impulsionar só vai espalhar mais esse seu conteúdo. Mas o que você está usando ali é que realmente atrai o cliente. Tá? Então, o impulsionar ele vai te ajudar a espalhar aquilo que você está fazendo. E se é atrair cliente que você quer, então faça um bom conteúdo, um bom Reels, um bom carrossel, uma boa live, com esse intuito, né? Com esses objetivos de atrair o cliente através da autoridade, através das suas informações, né? Um outro formato são os stories também. A gente também usa stories para atrair cliente. E como é que eu faço isso? Eu ando dando espaço para me comunicar com ele através, por exemplo, de caixinhas de pergunta, né? Eu posso trazer perguntas assim do que ele sente, né? Você costuma ter dor de cabeça? Me conta aqui, né? Você costuma ficar ansioso? Por que você acha tal coisa? Se coloca ali no lugar dele coisas que ele poderia querer perguntar para você e abre esse espaço. E aí você usa a própria resposta para trazer um conteúdo de valor para ele, certo? Então isso também gera muita conexão. Você se coloca ali numa situação de estou à disposição. Isso conecta as pessoas e quando você responde, ela se sente atendida, né? E isso também gera uma conexão maior com você. E aí vocês começam a se relacionar através das redes sociais. E ela vai consumindo conteúdos de valor e ela sim, né, pode ser seu cliente por conta desses passos, por conta desses conteúdos que você está colocando, né? E uma outra coisa interessante que a gente também usa muito para atrair cliente, que faz todo sentido, é quando a gente mostra resultados de outros clientes, né, lá. Lógico, eu vou fazer isso com muito critério, eu não vou expor as pessoas, eu vou perguntar se eu posso utilizar, ou eu vou usar simplesmente um print de um feedback de alguém, tirando o nome, mas colocando, olha, Rê, poxa, depois daquela sessão, eu tô me sentindo assim, assim, assado, gratidão, tal. Poxa, olha que legal. E por que a gente coloca isso? Para aparecer? Não, a gente coloca isso para mostrar para as pessoas que você sabe o que você está fazendo, que você pode melhorar a vida delas, que você pode trazer benefícios para ela. Tá? Então a gente usa esses depoimentos, esses testemunhos, né? Que no marketing a gente chama de prova social. A gente usa isso sim. Mas por que a gente usa isso? Porque isso tem esse tipo de conteúdo, ele tem a mesma intenção que a indicação. É como se aquela pessoa estivesse indicando você para alguém, falando de quanto bem atendida ela foi. Né? Ela está qualificando o seu trabalho como um bom trabalho. E isso atrai as pessoas. Ou você vai em qualquer profissional, independente da área dele, sem uma indicação, sem saber ali que você conecta bem com ele, que ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. Eu estou falando de qualquer área.
A gente não vai em quem a gente não conhece, em quem a gente não confia. Então, conteúdos de valor mostram autoridade, autenticidade e testemunhos, depoimentos, mesmo que sejam em prints, você pode pôr nos stories, você pode pôr no seu feed de tempos em tempos, né? Eles têm essa função de mostrar para as pessoas que outras pessoas são muito bem atendidas comigo, que você resolve o problema dessas pessoas, pessoas como ela, pessoas comuns como ela, que têm um determinado problema, um desafio, estão passando numa determinada fase, enfim, e que você consegue ajudá-las. Quando você mostra isso que você fez para um, aparecem outras pessoas percebendo, opa, também tenho isso, acho que a Renata vai me ajudar, né? Acho que eu consigo também ter o meu problema resolvido com ela. E aí nisso, ela já assistiu live sua, ela já viu conteúdo seu, ela já sabe que você conhece, e aquela prova vem só pela ter certeza de que é com você que ela pode confiar, tá? Que isso traz também, né? Credibilidade. Você pode inclusive usar até áudios das pessoas, tá? Montar um post juntando ali, fazendo um videozinho, juntando simplesmente o áudio dessas pessoas também, né? E nesse caso, se aparecer a imagem dela, é sempre importante que você peça, assim, uma autorização para ela, tá? Ou o nome completo, algo que identifique ela completamente, é sempre bacana. Claro, se ela postar algo sobre você, do seu atendimento, ela com o perfil dela postou, marcou você, ai que incrível, eu adorei, né, vou voltar sempre, recomendo, você reposta no seu. Nesse caso você não precisa nem de autorização, porque ela já colocou publicamente aquilo, certo? E aí tá tudo bem, fica até mais fácil. E olha que legal, são seus clientes divulgando o seu trabalho, são clientes bem atendidos que divulgam, e isso atrai outros clientes também, inclusive que vêm através dela, através do post dela, possivelmente algumas pessoas que seguem o seu cliente podem acabar perguntando, pô, me fala mais sobre isso, que legal, né? Me explica mais, eu quero conhecer essa pessoa. E aí você atraiu mais um cliente, tá? Então, olha só, atrair clientes para as redes sociais através do conteúdo é pensar em conteúdos interessantes, é pensar em conteúdos úteis mesmo para o seu cliente, né? Essa é uma das formas que a gente tem de atrair clientes para o digital, atrair através dos conteúdos, conteúdos de valor, conteúdos que dão espaço para comunicação, né, e conexão com você, conteúdos que mostrem genuinamente quem você é, do seu jeito autêntico, tá? Que mostrem profundidade, que tragam valor para ela, como eu dei aquelas, que seja em formato de soluções pequenas, pontuais, que sejam através de lives com tempo para aprofundar um determinado tema, mas que traga para ela a sensação de que ela melhorou um pouco, que ela conseguiu uma resposta útil para ela realmente. E aí, através disso, a gente tem uma forma de atrair clientes. Tem outros formatos? Claro que tem. E a gente sempre usa mais de um formato para atrair os clientes em conjunto, né? Mas esse é um prático de você fazer, simples de você colocar em prática, e a construção disso vai naturalmente te trazendo mais pessoas, mais clientes para a sua terapia. Tá bem? Então, a gente vai continuar conversando aí ao longo dessa semana. Eu vou trazer bastante conteúdos interessantes a respeito de atrair novos clientes. Espero que você tenha gostado, que essa live tenha sido contribuição para você também e para o seu negócio de terapias, né? Que nesse perfil, no Conecta Terapeuta, eu tenho o objetivo, né, de ensinar terapeutas a atraírem mais clientes, a aumentar a sua renda, dominando o digital com confiança. Então, se você gostou, ou se conhece outras pessoas que podem se interessar também nesse conteúdo, compartilhe essa live com elas, tá bem? E nos vemos em breve.